Saudações, companheiros. Meu nome é José Fernando, estou aqui com o professor Wander. Nós vamos fazer hoje mais um episódio do RevoluCast. E hoje a gente vai tratar o que esperar do governo do capitão Jair Bolsonaro. Bom, saudações, companheiros. A gente fez uma pauta aqui e eu dividi em três pontos, em três partes, né? Que é o pacote Bolsonaro, o que vai vir junto com esse governo. O primeiro que ele traz aí é o André Luiz Almeida Mendonça. Eu não conheço, nunca ouvi falar. O Mendonça já trabalhou na AGU, onde foi corregedor-geral, adjunto procurador-geral da União, vice-diretor da escola AGU e procurador seccional da União. Atualmente assessor especial da Controladoria Geral da União. O advogado é formado em Direito por Bauru e fez curso sobre corrupção na Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu não sei como que ele não colocou o Dallagnol aí, cara. Então, isso é interessante, porque apesar de eu não conhecer a figura, já denota exatamente qual que vai ser o tom dessa advocacia que ele vai promover, que é de perseguição aos supostos corruptos que eles acreditam e elencam aí como os corruptos favoritos deles, né? O corrupto do Queiroz não aparece nessa lista, tenho certeza, né? Eu precisava perguntar também onde que tá o Queiroz, né? Que fugiu, o Flávio também sumiu das redes sociais, né? Não fala mais nada. Depois da AGU, a gente entra no Augusto Heleno aqui, que vai para o Gabinete de Segurança Institucional. É o mais importante. Esse Gabinete de Segurança Institucional ele foi extinto, né? Anteriormente, agora foi recriado pelo Temer. E ele vai cumprir um papel importante na questão da espionagem e da perseguição política que esse governo novo promete. Eu não vou ler a ficha do cidadão inteiro aqui, que é bem grande, bem extensa. O Augusto Heleno foi um cara que teve no Haiti. Ele comandou as tropas no Haiti numa missão extremamente reacionária do Exército Brasileiro. E a gente pode se perguntar, ali foi um laboratório para uma tomada de poder no Brasil, que é um país maior e tudo mais. Augusto Heleno é a figurinha carimbada do panorama aí dos militares, é um golpista de primeira hora. E ele vai integrar agora, ele vai estar no posto do governo Bolsonaro, num posto extremamente importante, porque um governo como o do Bolsonaro, que está alicerçado no tipo de política econômica que vai ser posta pelas mãos do Paulo Guedes, a repressão é o maior amigo desse tipo de governo. Haja visto, a gente pode se recordar do Chile do Augusto Pinochet. Os Chicago Boys, naquela época que foram chamados a colocar o Chile nos trilhos leia-se, vender tudo que o país tem, acabar com a soberania do país, né? E ele só foi possível com muita repressão. Tem um artigo muito bom de um jornalista que chamava Orlando Letelier, que ele estava refugiado depois do golpe em Washington, e ele tirou esse artigo falando que o artigo só tem em inglês. Depois nós vamos disponibilizar o link para os companheiros que quiserem ler o artigo. O Orlando Letelier ele denuncia a falácia que era a política do Chicago Boys, da qual o Paulo Guedes é um dos últimos remanescentes, porque isso aí nem existe mais. Até o Ciro Gomes rechaça isso aí, para você ter uma ideia de quanto é antigo esse negócio aí. E não por acaso, Letelier foi assassinado depois da publicação do artigo pela revista Time. Eu já ouvi esse caso, já é muito interessante o que esse cara fez. Ele fez uma denúncia, né? Não foi só um artigo, é uma denúncia. Ele foi torturado na ditadura, depois ele se refugiou em Washington e a ditadura pinochetista matou ele em Washington. Caralho. Você tem que ver que o negócio Só fazendo um adendo aqui importante, que hoje na mesa também temos a presença ilustre da Graziele e do nosso querido Luquinha, nosso editor-chefe da Escola Compartilha. É o nosso homem da mídia. Bom, a gente vai pro terceiro ministro que está elencado aqui, que é o Bento Costa Lima Leite, das Minas e Energia. Na ficha dele, que é bem curtinha, aqui na matéria, lê-se o seguinte: ele foi o 20º ministro anunciado por Bolsonaro, indicação feita diretamente pelo presidente eleito em sua conta no Twitter, que é uma característica do Bolsonaro que é bastante interessante. Irrecorrível. Ele está acompanhando o mestre Trump, que faz a mesma coisa, né? Que se comunica mais pelo Twitter que pelas vias oficiais. Nada contra isso, porém é uma característica de cópia mesmo, é engraçado isso.
Hoje o ministro Bento Costa, ele é diretor-geral de desenvolvimento nuclear e tecnológico da Força. Em seu último cargo, antes de ser indicado ministro, Bento esteve à frente do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ProSub, e o Programa Nuclear da Marinha. Costa é pós-graduado em Ciência Política da Universidade de Brasília e também concluiu MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. O interessante de ver que esse segundo ministro também é bastante ligado aos militares, né? Não tenho muito a dizer sobre ele, não conheço o trabalho nem a pessoa, mas ele também, aparentemente, é bastante ligado ao militarismo. Quarto ministro, Carlos von Doelinger, sei lá, que vai para o IPEA. Ele é economista, foi indicado pelo Paulo Guedes no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Se indicou, se o Paulo Guedes se indicou, é ruim. Já sabemos que para essa... Você lembra que o Brizola falava que, por exemplo, tudo que a Globo é a favor, você tem que ser contra. Né? Agora a gente tem que pôr uma máxima assim, tudo que o Paulo Guedes for a favor, a gente tem que ser contra. Concordo plenamente com esse raciocínio. Quinto ministro é o Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele vai para a Secretaria do Governo, né? Tem sua estrutura dentro do Palácio do Planalto, hoje ele é chefiado por Carlos Marum, do MDB. A gente pode observar que... Ele integrou o governo golpista do Temer. O que já cabe a gente dizer que o Bolsonaro já disse que o governo dele vai ser uma continuação aprofundada do que o Temer fez. Então isso é um indício claro. Então, né? Isso aí reforça uma tese que a gente tinha. Eu volto a falar que a gente não é nenhuma pessoa sobrenatural, a gente só é um grupo mais organizado. E, portanto, a gente sempre dizia que o governo Temer era um governo que veio pelas mãos de um golpe de Estado e que o governo Bolsonaro aprofundaria isso aí. Todos esses indícios, eles só reforçam essa tese do ponto de vista de que o pessoal que acreditou naquele negócio de vamos mudar isso aí, não tem nada de mudar isso aí. Vai continuar tudo como está. É uma merda. Vamos para a sexta ministra, que é a Damares. Damares é uma flor, né? Damares Alves, Mulher, Família e Direitos Humanos, um ministério novo. Né? O Ministério do Etc. Ela está na FUNAI também. Advogada e pastora evangélica, Damares Alves. Ela era assessora do ultra-reacionário Magno Malta, que é acusado, está sendo acusado formalmente de ter ordenado uma tortura, tá certo? Só para a gente ter claro de quem é que está no poder do país. São os abutres, é uma gente que quer dilapidar as riquezas nacionais, quer roubar o país e vai fazer isso amparado por uma repressão enorme, que a gente vai falar disso aí hoje. Vamos. E que a gente também a gente é partidário de uma tese de que o governo Bolsonaro, nos moldes que ele quer se implantar, ele é totalmente inviável sem uma escala de repressão enorme, principalmente nas organizações operárias e nos partidos de esquerda. A gente vai chegar aí. A Damares, ela é uma fundamentalista religiosa, é bom assinalar isso do perfil dela, porque eu acho que é o que se destaca muito, que é a frase que ela tirou, que vai permear o 2019 inteiro, que agora é o tempo da igreja governar, né? Se a gente... É gravíssimo. Se submeter a isso... É uma afirmação gravíssima. A gente vai cair numa teocracia absurda e é frontal que a gente rebata isso. Ernesto Araújo vai para as relações exteriores. Não conheço também, mas o perfil dele aqui na matéria diz que ele tem 51 anos, é diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos. Vou parar por aqui porque eu já vejo um indício aqui grave que eu quero comentar, que é da relação que os caras querem estabelecer com os Estados Unidos e com a América do Norte. Exatamente. Em si, que é uma relação de subserviência. Eles estão puxando os quadros que eles acham interessantes que vão literalmente chupar as bolas do Trump. Então, isso fica claro no perfil que eles estão escolhendo aqui pro ministro das Relações Exteriores, que eu não quero nem ler, não quero nem saber quem é, já defino como um arrombado. E o Ernesto Araújo também é o Dom Quixote, né? A gente pode... Ele combate moinho de vento. Diz que ele vai procurar o marxismo cultural, tá certo? O gramscianismo, que só existe no cu dele, só existe na cabeça dele, só existe na cabeça doentia do Olavo de Carvalho, não é? E na cabeça da esquerda pequena burguesa universitária. Vocês pularam a Érica Marina. Isso. Falar dos bolsominions implorando no Twitter pro Trump vir pra posse. Porque ele falou que não vem, tem que falar disso. Que eles ficaram um dia inteiro chorando no Twitter, pedindo no inglês
porco, nojento. Você sabe falar inglês, né? Ó, Google Translate na fita, né? Trump, que o Trump tinha que sim comparar. Teve um que eu li, eu esqueci de printar aquilo, gente. Que ele fala assim, que o Bolsonaro foi o principal motivo do Trump ganhar nos Estados Unidos. Sensacional. Então ele tinha que vir sim pro Brasil, porque ele foi uma figura presente nas eleições do Bolsonaro, gente. Mas para jornalista que falou que a crise da China era culpa do PT... Então, o Ernesto é um dos insanos que o Bolsonaro está colocando, está alçando ao posto de ministro, né? Não bastasse a Damares, agora tem esse aqui que é um maluco completo, que ele usa a teoria do globalismo, né? Uma teoria que está totalmente errada, não se explica e que, olha só, vou ler textualmente aqui a descrição dele de si mesmo. Sou Ernesto Araújo, tenho 28 anos de serviço público e também sou escritor. Ele sabia que ele sabia ler. Bom, quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertar da ideologia globalista. Ele é tão idiota que ele é partidário do capitalismo. O capitalismo não pode existir sem um sistema global. Então, olha que mocorongo. Aí continua. Globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. A frase não tem sentido nenhum. Pilotada? É um sistema anti-humano e anticristão. O que você está falando? Não, isso aqui, ó, essa frase aqui de gente que rasga moeda. Eu queria só ressaltar para os companheiros, a gente está falando isso aqui, pode parecer engraçado, mas é muito sério. O Bolsonaro está colocando como ministro indigentes intelectuais. Gente que estava na marginalidade da intelectualidade, está ocupando posto de relevo no governo. Só fazer um complemento importante, que essas pessoas, elas são indicações diretas do Olavo de Carvalho, que também é um pirado, é um lunático, um velho lunático, né? É um velho que eu acho engraçado, ele é caricato, mas o poder que ele tem se exerce no campo material. A gente pode ver os efeitos agora e vai ver em 2019, que é muito importante também. O poder que esse homem tem. A gente pulou aqui da matéria, vamos voltar para a Érica Morena. Também é uma figura irrelevante que saiu das trevas aí, agora a gente está conhecendo. Não me interessa nem um pouco quem é como pessoa, mas o trabalho que ela vai exercer está expresso no currículo dela aqui. Que é a delegada federal, que vai assumir o departamento de recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional. Ela é responsável pela cooperação com outros países em questões penais. Então, assim, eu já presumo pelo perfil dos outros ministros que ela provavelmente é uma pelega, uma entreguista. Super reacionária. Eu tô lendo aqui que ela fazia parte daquela operação ultra reacionária que levou um reitor ao suicídio. É ela? Foi ela, olha aqui. Está sendo premiada então pela a Operação Ouvidos Moucos. Da UFSC, da Federal de Santa Catarina. O cara foi suspeito de corrupção. O cara se matou. Pô. Foi uma condição coercitiva. Ele foi tirado brutalmente de dentro da reitoria, de uma forma violentíssima. Ele foi agredido pelos policiais porque ele não queria ser algemado. Ele foi algemado. Eles andaram um caminho inteiro da universidade até o estacionamento com o reitor da universidade algemado. Foi vexatório e sem provas nenhumas. E ela processou a universidade quando a universidade falou que a culpa da morte era dele. Bom, essa mulher está sendo premiada diretamente por essa atitude, então a gente vê... E ela tem o aval do Moro também. Tem aval do Moro, provavelmente ela é da mesma vibe. Então você vê assim, vê o naipe das pessoas, né? Eu gostaria de salientar agora, eu pediria uma atenção aos companheiros para o ministro da Defesa. Marca um ponto de ruptura que o governo Bolsonaro vai representar, porque pela primeira vez agora, depois dos governos do PT, acontece que um militar volta para a defesa. Tá certo? O último, a Dilma tinha
o Cardoso, né? O cara era o maior corno do Brasil, né? Todo mundo corneava ele não sabia. Mas agora é o Fernando Azevedo e Silva. E para o pessoal que não conhece esse cara, a gente vai mapear aqui quem ele é, né, Wanda? Olha só, sabe quem que é esse maluco? Era o cara que era quem metia a mão no cu do Dias Toffoli e fazia ele falar aquelas coisas reacionárias. Tá certo? Sim. É interessante saber que o Fernando Azevedo e Silva foi indicado como assessor do Toffoli antes desse novo assessor que é o Ajax. Agora é o Ajax Porto. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O pessoal estava falando assim, porque o Dias Toffoli cassou a liminar do Marco Aurélio. Não senhor. Quem cassou a liminar que poderia libertar o presidente Lula foi Ajax Porto. O Toffoli não é nada. O STF está sob intervenção militar. Eu acho que resta claro para todos os companheiros e para quem está aqui que a gente vive num regime, uma antessala do regime militar, né? Não é exatamente ainda porque não está totalmente às claras, mas fica bem evidente que quem manda no Brasil atualmente são os militares. Para mim não resta dúvida, não sei se para vocês, mas para mim a gente vai acompanhar o recrudescimento desse tipo de poder. O Zé ele vai falar melhor de uma conversa que ele teve com meu pai. Meu pai todo mundo sabe, meu pai é operário, sempre analfabeto. Meu pai aprendeu a ler comigo, meu pai aprendeu a escrever comigo. E ele falou assim para o José Fernando esses dias que não tem como um governo com tanto militar ser democrático. Exatamente isso. Uma pessoa de 63 anos semi-analfabeto. Seu pai está muito mais consciente do que muita gente que está dizendo que existe um Estado democrático de direito funcionando no Brasil, que não tem nenhum golpe, nenhuma ditadura. O Rui Costa Pimenta tem uma análise diferente. Ele diz que já tem uma ditadura. Sim. Ela se expressa E a gente partilha disso. Eu concordo plenamente. Ela se expressa nas decisões do STF, nas decisões ainda do Congresso não totalmente. Mas o Congresso está sitiado, ele está ameaçado e eles sabem disso, porque eu tenho certeza que eles escutam as conversas ali. Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, moro? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, põe no pulso logo um bright, que tal, tá bom? Próximo ministro aqui, que vai para a Secretaria-Geral da Presidência, que eu nem sei o que esse cara faz, mas tudo bem, é o Gustavo Bebiano. Ele é advogado de formação, pela lista aqui da BBC, né? Durante a campanha eleitoral... Presidente do PSL. Presidente do PSL, considerado uma das pessoas mais próximas do presidente. Secretaria-Geral é um dos quadros do Ministério atuais, cuja estrutura fica dentro do Palácio do Planalto. Sua função é auxiliar o presidente da República no relacionamento com a sociedade civil. Ao ser anunciado como futuro titular do órgão, Bebiano disse que sua pasta será responsável por tocar o programa de parcerias e investimentos, criado por Michel Temer, com o objetivo de acelerar a privatização. É um privatista. Então, veja bem, se for criado pelo Temer é uma bosta. Em segundo lugar, a privatização, aproveitando o ensejo, vai ter uma importância tão grande no governo Bolsonaro que parece que vai ter uma secretaria Eles querem fazer. dentro do Ministério do Paulo Guedes. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Todo mundo que está preocupado com os caminhos do país precisa pensar nisso, porque eles vão vender tudo. Eles vão fazer o Fernando Henrique parecer um cara estatizante. Sabe, vão pegar o Fernando Henrique Cardoso e falar assim, esse cara é comunista. Depois que o Paulo Guedes começar. O próximo ministro que vai estar no desenvolvimento regional é o Gustavo Canudo. Eu nem vou comentar esse cara, eu nem quero saber quem ele é, mas assim, o que eu quero comentar que eu acho interessante, muito importante, é a quantidade de ministérios que esse filho da puta vai criar, ou que ele vai manter, Que já cindiu com a proposta de campanha dele. Que era assim, mudar tudo isso aí, tá ok? Não mudou nada. Não. Assim, disse que era 15, o PT 17. Tinha 22. Sim. Ele Foi para 17. Baixar para 17. E sabe qual ministério que ele tirou? O Ministério do Trabalho. Exatamente. Isso diz muito sobre o governo que ele quer
implantar a partir de 2019. É um governo antipovo, anti-operário, que vai esfolar o povo para pagar as expensas da crise da burguesia. É isso que vai acontecer. Você já falaram tudo que eu ia falar, seus filhos da puta. A gente tem o famigerado Joaquim Levy aqui. Ele voltou. Ele voltou! Eu voltei! Vai justamente pro BNDES. Não é a mesma que ele estava na Dilma, né? Na Dilma ele era ministro da Economia, mas ele voltou como do BNDES. O BNDES, que, de acordo com o Bolsonaro, a missão do Bolsonaro é abrir a caixa preta do BNDES. Ele quer saber que contratos foram esses que foram feitos no BNDES. Que abriu o BNDES, não abriu merda nenhuma. Abrir aquela bolsinha de merda dele, né? Viu? É o cérebro dele, no caso, né? Não confundam. Isso diz muito. Depois o companheiro Wander vai complementar, mas eu queria dizer assim, a colocação do Joaquim Levy no BNDES é estratégico. Joaquim Levy também é um Chicago Boy. Banqueiro, né? E tem mais. Isso aí mostra quem é que vai ter financiamento pelas mãos do governo durante a gestão Bolsonaro. Exatamente. Viu? Agora sim, ó, você aí que você acha que você é rico, que você tem uma lojinha de fundo de quintal, você se fudeu. Porque tem um ultra liberal no governo do BNDES. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai financiar banco, ele vai financiar ultra mega empresário, não você, pato ridículo. Inclusive, tem um caso próximo meu que era até então empresário, né? Tinha uma empresinha lá de uns 4 funcionários, todos ganhando salário mínimo, e olha lá. E que recebeu o apoio do BNDES em dado momento, né? E votou no Bolsonaro. Ele e a família toda, lógico, né? São religiosos, né? Da Universal. E agora, meu amigo... Espere rola. Espere o pior, porque o Bolsonaro tá pouco se lixando pra você. Exatamente, igual o companheiro Lucas colocou. É o Joaquim Levy que está na frente do BNDES. Porque, assim, eu acho que o pessoal... Seria interessante fazer uma explicação, né? O BNDES é um banco para o desenvolvimento do país. Ele incentivaria aí a indústria de base e várias coisas que poderiam gerar emprego no país e desenvolver o país de modo geral. Vai acontecer totalmente o contrário. Viu? Esse cara é para barrar o BNDES. Ele é um anti-ministro. Antidesenvolvimento. Exatamente, é um antidesenvolvimento. Isso aí é para não desenvolver o país, porque assim, a gente tem que ter claro isso aí. Qual que é a política do Bolsonaro? É voltar o Brasil para uma colônia, um apêndice de países imperialistas. Nesse caso, o imperialismo, que assim, ele é subserviente, ele é um cão de estimação daquele desgraçado cor de laranja que tá na Casa Branca. Ele gosta de laranja, não fala isso dele. É verdade, Eu só queria fazer um complemento um pouco técnico, que eu sou chato, realmente. A gente tenta fazer um negócio mais simplificado, só que falar do BNDES aqui, sem explicar o que o BNDES faz, como a gente já começou a fazer, é uma traição. A gente tem que explicar exatamente o que ele faz. Nos governos Dilma e Lula, o BNDES financiou várias obras em países como Cuba, Venezuela. Só que assim, o pessoal fala, deram dinheiro para Cuba, deram dinheiro para Venezuela. Não, tá errado. Não, idiota. Ele financiou as obras. Isso. Falam que pagou o estádio do Corinthians também. Mas não tem nada a ver. Foi o Lula que pagou. Viu? Eles atacam, só um parênteses aqui. Eles atacam o Corinthians porque o Corinthians é um time popular. Sim. Eles atacam o Corinthians porque o Corinthians é originalmente um time proletário. Tá certo? Exatamente. Os ataques que são feitos a esse clube, os ataques que são feitos ao time enquanto tal, é só porque o time representa... Porque o futebol é uma coisa da classe operária e o Corinthians é um time popular. Por isso que ele é tão atacado por esse pessoal da reação. O que bom é o Palmeiras, né? Que chama um desgraçado golpista para levantar uma taça de Campeonato Brasileiro, que não tem nada a ver isso aí. Representa, ouvindo Cassiano, os gambé não aguenta. Mas se não der, negou, o que tem? O importante é nós aqui, junto no que vem, o caminho
da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita em meia selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora e nunca mais ver seu pivete embora da casa, dá o carro, uma Glock e uma FAL. Sobe cedo de joelho, 1.100 degraus. Frente é 1000 graus. Ele andando pela rua meio apressado, ele sabia que tava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse: amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse: eu dou, mas vá fumar lá do outro lado. 2 homens fumando junto pode ser muito arriscado. Onyx Lorenzoni, um político do DEM, foi colocado para o Bolsonaro na Casa Civil. Esse cara aí é o cara que o Moro falou que ele não é mais corrupto porque ele pediu desculpas. E ele mesmo falou que ele já se viu com Deus. Bom, eu sou comunista, eu acho que Deus não existe. Então, assim, com quem que ele falou, eu não sei. Se os companheiros tiverem alguma ideia sobre isso, você vê como que são 2 pesos e 2 medidas? Assim, o Lula nem tem crime provado, ele está encarcerado em Curitiba. Esse cara fez o Caixa 2. Admitiu que fez. E falou assim, não, pô, eu rezei, fui em casa lá, fiquei meio chateado, ajoelhei, rezei um Pai Nosso. Aí Deus, que é o Moro, disse que estava tudo bem. Dá para conviver com isso aí? A gente vê que isso tem uma... Se os companheiros me permitem uma digressão histórica, no tempo da ditadura era assim também. Por exemplo, existia corrupção, muita corrupção, só que ninguém falava nada. Porque quem falava, quem denunciava morria. E outra, se fosse a corrupção assim, dos meus, é assim, esconda os seus corruptos que eu os mostro os meus. E aproveitando do Deus para quem o Onyx rezou, que é o Sérgio Moro, no caso... O Sérgio Moro é um Deus, né? A gente pode falar um pouco sobre a indicação dele. Porque a indicação do Sérgio Moro é estratégica. O Sérgio Moro prestou um serviço a esse governo, elegeu indiretamente esse governo, tem que se dizer isso claramente. Então, o que ele está fazendo no governo Bolsonaro nada mais é do que receber o seu prêmio de consolação por ter prendido o Lula, por ter conduzido um processo fraudulento, totalmente atípico. Os juristas que são especialistas no assunto e que comentam o caso não cessam de demonstrar que o que o Sérgio Moro fez foi conduzir um processo inquisitório. Ele já estava convencido da culpa e o que ele fez foi só conduzir até que a prisão do Lula fosse decretada. Então, o que o ministro Sérgio Moro vai fazer nessa gestão como ministro, nada mais é do que continuar a perseguição que já está instaurada. Então, quem for opositor do governo ou quem for um impeditivo das políticas neoliberais que vão ser implantadas, podem ter certeza que vão ter sua ficha colocada na mesa do Sérgio Moro e serão perseguidos. É indubitável isso para mim. Exatamente. O Dr. Sérgio Moro, ele já se mostrou implacável com a corrupção, né? Ele é um homem ele é um paladino, né? Da moral, da retidão. Você veja só, Sérgio Moro é um caso que a gente vai conviver com esse homem aí, pelo menos pelo começo do governo do Bolsonaro, porque ele foi indicado como ministro, e ele vai fazer uma caçada diligente e incansável contra a esquerda. Caça as bruxas. Isso tem que ficar claro. Ninguém pode ter nenhuma ilusão quanto a isso. A colocação do Sérgio Moro no ministério diz muito. O companheiro Wander assinalou que foi ele que indiretamente ganhou as eleições. Uma colocação perfeita. Porque assim, ele encarcerou o candidato do povo. Quem ganhou essas eleições aí foi o Lula. Entrevista na BBC, no dia 7 de dezembro, agora, último. A primeira entrevista que o Lula deu depois de preso político, Lula falou, que o Lula é sempre o Lula, né? Ele falou, Bolsonaro só ganhou porque não competiu comigo. E tá certo. Teve muita gente que queria votar no Lula e não foi às urnas porque o Lula não quis. E o Haddad não agradava. O que a gente sempre faz, assim, a gente votou no Haddad, a gente fala isso aí, mas o Haddad não é o candidato com a cara do povo. Quem é o candidato popular é o Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente do Brasil está preso. O que tem aí colocado agora no Planalto, no dia 1 de janeiro, é uma fraude. Isso tem que ficar compreendido para que a nossa luta tenha norte.
Então vamos lá. Então, para concluir o raciocínio sobre o Sérgio Moro e essa eleição fraudada, a gente levanta aqui, aproveita para levantar a palavra de ordem, que é fora Bolsonaro, todos os golpistas. A gente não aceita esse governo, não admite ele e não reconhece como legítimo. O que fez o presidente da CUT recentemente, o que fez o Boulos e o Haddad, são posições que precisam ser revistas ou ser extirpadas da esquerda, porque quem se reivindica de esquerda não deve aceitar esse governo, não deve admitir que ele é legítimo de maneira nenhuma. A gente Professor Paulo Guedes vai concluir agora para falar da figura principal do governo, em termos de ministério, exatamente, que é o Paulo Guedes. Paulo Guedes! Tá certo! Vizinho da Priscila. Você está sendo muito boa, cara. Então, o senhor Paulo Guedes, ele vai ser... Tá certo! É o Paulo! Disse o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa. E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam. Porque quem pensa melhor parado. Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. Metrô linha 743. Bom, então a gente vai falar agora do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do Bolsonaro. Ele é uma figura de pro aí, toda vez que alguém fala alguma coisa, tipo, onde é que é o banheiro? O Bolsonaro fala o Paulo Guedes, ele sabe. Ele sabe tudo, na verdade, que parece. O Bolsonaro, que é nosso presidente, que deveria ter a competência de dirigir o país, está submetendo ele às decisões desse sujeito aqui. Vou ler um pouco da ficha dele, que já que ele é o principal, acho que ele merece uma atenção especial aqui. É o seguinte, o economista liberal Paulo Guedes foi conhecido na campanha pós-Piranga por ser referência para qualquer questão econômica levada a Bolsonaro. O economista declarou que gostaria de vender todas as estatais. Olha que filho da puta. Isso aí já prova que ele é um desgraçado. Não, sem restrições. Mas Bolsonaro quer preservar as que considera estratégicas. O Bolsonaro não entende nada de estratégia, então ele não pode preservar nenhuma estatal estratégica porque ele não sabe quais são essas estatais. Ele não sabe que a energia nuclear, que a energia elétrica e o Banco do Brasil, essas estatais que eles querem todas vender são setores estratégicos. Elas competem essas estatais, elas competem no mercado para que os preços não sejam elevados a um nível impraticável e elas regulam de certa forma o mercado. Então, esse tipo de coisa um economista liberal jamais vai admitir e jamais vai entender também, porque ele é antipopular por definição. O Paulo Guedes, acho que a gente já comentou aqui, ele é um Chicago Boy, ele vem de uma escola liberal que prega justamente o liberalismo, né? O liberalismo total. Não se deveria ter empresas estatais porque na concepção deles isso atravanca o mercado. Eles gostam do mercado e acham que o mercado vai se autorregular. Então o que eles fazem quando eles entram no governo? Eles capitalizam tudo, inclusive a Previdência, que é uma pauta importante do governo. O que o Paulo Guedes quer fazer, é a possibilidade de que cada cidadão pague a Previdência em regime privado e que no final da vida ele receba uma parte desse dinheiro. O problema disso, o que já está comprovado no Chile, que é uma experiência prática do que o Paulo Guedes quer fazer no Brasil, é que no final da vida o aposentado vai receber o suficiente para ele comer alguma coisa e, quiçá, viver um pouco a vida dele. Quando ele não consegue fazer isso, o que está acontecendo no Chile muito comumente, é que eles se suicidam. Eles não conseguem viver a própria vida, vem a impossibilidade da aposentadoria cobrir os gastos que eles têm e eles se suicidam. É esse o futuro que o Paulo Guedes está pronunciando no Brasil. De suicídio com maiores de 60 então, anos, né? Exatamente. Na verdade, isso que foi assinalado é muito importante e lembrar que essas políticas elas foram necessárias, não, do ponto de vista de quem fazia esse tipo de política. Mas, partindo do ponto de vista das políticas econômicas que foram colocadas em movimento no Chile, depois de 76, do golpe militar de Pinochet, elas foram colocadas em movimento com uma dura repressão do exército pinochetista e com a DINA, que era a polícia política do Pinochet. Então, essas políticas econômicas elas vêm acompanhadas de uma repressão fortíssima do governo. Por serem antipopulares, né? E a gente acredita que essa lógica vai se repetir no governo Bolsonaro. Bom, então acho que a gente conclui por aqui. A gente não vai comentar todos os ministros, porque são muitos. A gente espera ter elucidado a questão dos ministros para o pessoal que vai ouvir. Quem tiver dúvidas, a gente vai linkar a matéria da BBC, pode ler a ficha técnica dos
os ministros todos e ver com os próprios olhos qual o perfil que nos aguarda aí no ano de 2019. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, muito obrigado para vocês, vocês são maravilhosos. E a gente espera que semana que vem a gente volte com outro assunto do mesmo naipe, beleza? Ele andando pela rua meio apressado, ele sabia que estava sendo vigiado. Cheguei pra ele e disse, amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse, eu dou, mas vá fumar lá do outro lado. 2 homens fumando junto pode ser muito arriscado. Disse o prato mais caro do melhor banquete é o que se come cabeça de gente que pensa. E os canibais de cabeça descobrem aqueles que pensam, porque quem pensa, pensa melhor parado. Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. Metrô linha 743. O homem apressado me deixou e saiu voando. Aí eu me encostei num poste e fiquei fumando. 3 outros chegaram com pistola na mão. Um gritou, mão na cabeça, malandro, se não quiser levar chumbo quente nos cornos. Eu disse, claro, pois não, mas o que é que eu fiz? Se é documento, eu tenho aqui. Outro disse, não interessa, pouco importa, fique aí. Eu quero é saber o que você estava pensando. Eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando. Aí eu lhe digo o preço que sua cabeça agora está custando. Minha cabeça caída solta no chão, ouvi meu corpo sem ela pela primeira e última vez. Metrô linha 743.